Que alegria estar aqui de novo, longe fisicamente, mas conectados aos nossos corações e pensamentos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Eu hoje aqui estou representando a Casa União Espírita em Busca da Paz, sou trabalhadora dessa nossa casa querida. E nós estamos fazendo essa dinâmica das lives, porque a nossa casa está fechada, devido às normas que as autoridades instituíram no momento que nós vivenciamos. E antes da palestra, eu vou dar uns recadinhos do que nós estamos necessitando nesse momento. A nossa casa tem frentes de assistência à comunidade. Uma delas, meus irmãos, que é muito importante e que nesse momento agora da pandemia, principalmente, aumentou. Na semana passada, as famílias que nós estamos assistindo, praticamente assim, teve um aumento muito grande para a busca de alimentos, para procura de alimentos. E nós não podemos deixar o pessoal com fome. Nós precisamos nos organizar para que a gente possa, então, auxiliar os nossos queridos irmãos. Então, nós temos essa campanha do alimento para estar montando os kits, as cestas, as nossas famílias assistidas da comunidade. E nós pedimos que a entrega seja feita todos os sábados, no drive-thru. Não precisa você descer do seu carro, você vai levar o alimento até lá na frente, na porta do centro, e os trabalhadores que estiverem lá auxiliando esse trabalho vão estar pegando o alimento sem que você desça do seu carro. É uma campanha muito importante. Vamos nos unir, vai ser muito importante a sua doação. E me passaram aqui os alimentos que a gente realmente nesse momento estamos precisando, que seria o óleo, o feijão, o açúcar e o macarrão. Esses alimentos são assim realmente cruciais que a gente nesse momento está enfatizando e que precisamos. Uma outra campanha também, que é intermitente o ano todo, é para o recolhimento dos potinhos de margarina, limpos, com tampa, aonde é servida a sopa aos nossos queridos irmãos moradores de rua. Então, se você tiver aquele potinho de margarina na sua casa, ao invés de você descartar, jogar fora, lave, deixe ele higienizado com a tampinha e leve para a gente também. Nos sábados, das 14 às 15 horas, nós estamos recolhendo lá no centro os alimentos e também os potinhos de margarina, que é muito importante ser aquele quadradinho. Bom, esses seriam os recados da noite. A gente vai se aproximando já, às 18h45, para a gente estar começando a nossa reflexão da noite. Eu peço que, finalizando esse momento da palestra, que vocês não saiam da live, que aí vai ter a continuidade com a live do nosso querido irmão Rubens, que na verdade é o momento mais importante, especial da noite, aonde nós vamos unir os nossos corações em vibração, em oração, com Deus, com Jesus, para que nós possamos vibrar juntos por todos nós, numa grande corrente de amor e fé. Bom, hoje nós vamos refletir sobre um tema muito importante, muito atual, que nós estamos vivenciando. E como que surgiu a ideia desse tema? É uma pesquisa recente pela Universidade da Califórnia, de Boulder, aliada com conceitos mais modernos da neurociência. Então, cientistas e pesquisadores vêm desenvolvendo um trabalho muito importante nessa linha, desse trabalho, em prestar um trabalho realmente social com o objetivo de mobilizar e conscientizar, gerar transformações positivas na sociedade, no sentido de conscientizar as pessoas como que elas poderiam estar agindo de uma forma mais coerente nessa situação que nós passamos, para que pudessem beneficiar, em primeira instância, elas próprias, e em segunda, essa onda se reverberasse para toda a nossa sociedade. E, basicamente, essa pesquisa, ela traz uma pergunta muito interessante.
muito interessante para que, a partir dessa pergunta, nós percebêssemos 3 grupos, dentre os quais cada indivíduo está inserido. E um ponto importante dessa pesquisa que eles ressaltam é que todos nós estamos em um determinado grupo desses, consciente ou inconsciente. Esse é o ponto que eu gostaria que prestássemos atenção. Pode ser que nós não tenhamos percebido em qual grupo nós estamos. Então, é importante essa reflexão. E qual é a grande pergunta dessa pesquisa, desses cientistas pesquisadores? É o tema da nossa palestra da noite. A pergunta é: quem quero ser durante a situação do Covid-19? Essa é a pergunta que norteou essa pesquisa. E eles apresentam, então, 3 grupos, 3 opções, elencando características desses grupos, dos indivíduos que fazem parte deste grupo, que apresentam. Então, vamos lá. O primeiro grupo, eles deram o nome de Grupo Zona do Medo. Nesse grupo estão os indivíduos que estão com uma característica de autocentramento. Então, eles elencam características para que nós possamos fazer a nossa reflexão. E aí lá eles elencaram algumas que eu trouxe aqui. Por exemplo, o autocentramento é o egoísmo. Então, nesse padrão de egoísmo, o indivíduo, quando ele vai ao supermercado, muito mais em pensar em comprar as coisas que ele necessita, ele está preocupado em estocar os alimentos. E aí eles continuam. Espalho minhas emoções ligadas ao medo e à raiva, é outra característica. Reclamo frequentemente, repasso toda a mensagem que recebo, mesmo sem certificar-me da veracidade. Me irrito com facilidade no cenário atual que vivenciamos. Essas são algumas características que eles deram para esses indivíduos do grupo da zona do medo. O segundo grupo é a zona do aprendizado. Começo a deixar o que não posso controlar e começo a atuar naquilo que eu posso realizar. Paro de consumir compulsivamente o que me fere, de alimentos e notícias, enfim, tóxicos mentais e morbidez para minha mente. Avalie a veracidade das informações antes de repassar, compartilhar. Reconheço que estamos todos tentando fazer o nosso melhor. Não existe vítimas ou culpados. Existe em si a ignorância ou a consciência da situação atual. Então, esse é o grupo Zona de Aprendizado. O terceiro grupo, eles denominaram Zona de Crescimento e elencaram também, como nos outros, as características deste grupo. Penso nos outros e vejo como ajudá-los. Disponibilizo meus talentos para que os que necessitam possam ser auxiliados. Vivo no presente, foco no futuro. Sou empático comigo e com os outros. Agradeço e aprecio os outros. Mantenho um estado emocional feliz e procuro espalhar esperança e otimismo. Busco uma forma de adaptação às novas mudanças. Busco ser criativa. Pratico quietude, paciência, oração, meditação e relacionamentos positivos e produtivos. Vejamos que esses grupos têm características muito bem definidas. E é interessante essa pesquisa pelo nome, Quem Quero Ser Durante a Situação do Covid. Meus irmãos, esses 3 grupos remetem a uma reflexão muito profunda aos nossos corações no momento que a gente vivencia. Qual deles eu faço parte? Ou qual deles nós sentimos que estamos tendenciosos a fazer parte? O grupo do medo, do autocentramento, do egoísmo? Vamos pensando. O grupo do aprendizado, onde nós não estamos entrando em pânico, mas fazendo aquilo que nós sabemos que é do nosso alcance e a área de atuação que nós podemos realizar.
o terceiro grupo, o grupo que seria o ideal, para onde nós precisamos caminhar, que é o grupo do crescimento. Tem um propósito maior, apesar do caos. Consegue ver além das circunstâncias e através da situação. E o mais importante no terceiro grupo, o grupo do crescimento, é quando nós já estamos saindo de nós, do nosso autocentramento e auxiliando aqueles que estão ao nosso redor. Então, nós pensamos assim, por que refletir sobre uma pesquisa dessa? Quem eu estou procurando ser? Quem eu quero ser durante essa situação do Covid-19? Bom, primeiro, vejamos, porque é muito importante nós pensarmos sobre isso. Porque nós queremos ser felizes. Esse é o primeiro ponto. Nós queremos ser felizes, voltar a termos um fôlego para que nós possamos respirar com o coração mais tranquilo. Voltar a nos abraçar. Né? Eu lembrava nessa reflexão daquele belo poema em forma de música do Jota Quest, que nós descobrimos que o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Ele diz assim, tudo que a gente sofre, num abraço se dissolve. Tudo que se espera ou sonha, num abraço a gente encontra. Como estamos sentindo falta do abraço? Depois, um outro ponto é que nós sabemos, como cristãos espíritas, que é de dentro para fora que nós vamos realizar tudo na nossa vida. A transformação, a nova era, ela vai acontecer de dentro para fora. Então, é um posicionamento nosso de caminhar para esse terceiro grupo, que é o grupo do crescimento. Este grupo, a característica dele é que o indivíduo já está esperando, mas naquele sentido de esperançar, né? O verbo esperançar, já está esperando, diligenciando, realizando aquilo que cabe, a parte de cada um de nós que cabe, para que nós possamos passar por este momento desafiador no nosso planeta. E que parte é essa que nos cabe? Bom, eu lembrava de Emmanuel, que ele é muito duro e objetivo, puxa a nossa orelha naquele livro. O nome do livro, pesquisa, é muito interessante esse livro, chama Assim Vencerás. E Emmanuel diz nessa linda mensagem e profunda, intitulada O Maior Problema, o nome da mensagem é O Maior Problema. Então, por que nós temos que pensar quem eu quero ser durante essa situação? Veja o que Emmanuel diz nessa mensagem chamada O Maior Problema. O homem é o centro. O mundo é a periferia. Então, o homem é o centro, o mundo é a periferia. E ele diz que todas as questões políticas, administrativas, os enigmas sociológicos, passionais, que espalham constrangimento, desordem, crise do espírito, depende da solução de um único problema. Quando nós resolvermos esse único problema que o Emmanuel diz aqui, todos os outros problemas no mundo que é a periferia vai se resolver. E ele diz o problema do reajuste da nossa própria alma ante as leis divinas. Então isso é muito sério. Vejamos, o homem é o centro e o mundo é a periferia. Porque nós já temos consciência que o mal em si, ele não existe. Porque se nós pensarmos logicamente que Deus é o bem supremo, o Criador, a causa primeira de tudo, e do bem supremo só poderia ser criado as coisas boas. Então, o mal em si, ele não existe. Não é natural o mal em si nas situações, nas pessoas, no mundo. O mal é um subproduto da nossa negligência, da nossa preguiça, da nossa ignorância. Quando nós esquecemos da nossa meta, que é a construção nossa, de nós mesmos, o nosso desenvolvimento espiritual, nós geramos o mal no mundo. Então, o nosso trabalho aqui, quem que nós devemos pensar em ser nessa situação, é nós primeiro nos lembrarmos que nós estamos aqui para a nossa evolução. E assim, essa conquista, ela vai acontecer a partir desse desenvolvimento interior, o nosso equilíbrio, nós vamos caminhar para a felicidade através de lembrarmos que o centro
é o homem, que é através do homem que Deus ajuda o homem, né? Então, aí nós vamos passar a ser cooperadores de Deus, porque nós estamos aqui para o autodomínio. A nossa verdadeira meta é o autodomínio, é nós procurarmos o nosso autocentramento. Vejamos, convido vocês a se recordar, quando eu pensava nesse tema, do nosso querido amigo Paulo. Eu não podia deixar de citar o Paulo, o apóstolo Paulo, porque ele vem de encontro a um grande lembrete para nós quando pensamos quem queremos ser nessa situação da pandemia. Ele diz assim, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Olha que coisa linda. O Paulo, nessa primeira carta aos Coríntios, ele faz essa afirmação, pois somos cooperadores de Deus. Que lindo isso, né? Mas o que isso significa? O que significa eu ser um cooperador de Deus? Vejamos, é interessante a gente pensar o que significa a palavra cooperador. Cooperador, isto é, aquele que opera com. Então, é aquele que trabalha com alguém. Porque ele traz uma ideia intrínseca aqui, quando diz que nós somos cooperadores de Deus, que é a seguinte, que, na verdade, quem faz tudo, quem realmente é o movimento primeiro no universo, que realiza tudo, a fonte primeira de todas as coisas, o primeiro motor é Deus. Mas nós somos os cooperadores. Então, o que nós, na nossa condição de criatura, podemos fazer? Cooperar com ele. Mas aí existem algumas características no mundo corporativo. Então, tem lá aquele funcionário. E nós dizemos assim, aquele funcionário é um excelente funcionário porque ele é um ótimo colaborador. Ele coopera com a empresa. Nós só falamos assim de um funcionário quando ele tem algumas características, quando ele veste a camisa da empresa e quando ele tem, insere nele, né, a política da corporação para que ele possa agir em coadunação com aquilo. Conosco é a mesma coisa. Quando nós buscamos realmente nos conectar com Deus, através do estudo, da prece, do autoconhecimento, nós passamos então a nos conectar com essas características para que nós possamos ser cooperadores de Deus. E aí nós vamos começando a nos moldar a partir daquele terceiro grupo. Quem nós queremos ser durante esse período da pandemia? Nós nos tornamos pontífices de Deus. Nosso grande pontífice aqui de Deus, nosso guia e modelo é Jesus. A nossa ponte, o nosso pastor, que está nos ajudando a ir de um lado para o outro com segurança. Mas nós também somos pontífices uns dos outros. E nesse momento que nós vivenciamos tão desafiador, você anda construindo pontes? Ou você anda levantando muros? Qual é o seu posicionamento? É muito interessante pensarmos isso. Em latim, pontífice significa aquele que faz pontes. Então, a pergunta que nós devemos sempre nos fazer é essa. Como que eu posso, onde eu estou, inserido na minha vida, hoje, neste momento, cooperar com Deus? Porque todos nós podemos, seja em qual lugar nós estejamos. Mas para isso nós vamos ter que ter aquelas características daquele grupo, o grupo do crescimento. Agora é interessante nós pensarmos que para cooperar e operar com Deus, essas características, elas têm que ser de acordo às características do Evangelho. Então é o padrão do amor, é o padrão da humildade, é o exercício da tolerância, tão desafiador para nós todos ainda. A paciência, a compaixão, a caridade, são características da ação divina para que a gente possa treinar. Se nós queremos ser cooperadores de Deus, se nós queremos nos situar naquele terceiro grupo, e se quisermos cooperar com ele, é preciso que nós aprendamos, então, imprimir essas características nas nossas ações. E assim fazendo, então, a pergunta, esse questionamento a todo momento do nosso dia. Aonde eu estou agora? No meu trabalho, na minha família, na rua, no trânsito?
quem eu quero ser neste momento? Eu quero ser um cooperador com Deus? Porque se eu quero, né, estar elencado naquele terceiro grupo, o grupo que está desperto para os nossos deveres, nós vamos ter que perceber que nós vamos ter que ter essas características para que nós possamos ser, então, instrumentos e pontífices de Deus aqui. Eu lembrei-me muito de uma frase de Tolstói que ele dizia assim, né, quando eu pensava quem eu gostaria de ser nesse momento da pandemia, Tolstói dizia assim, ao invés de eu perguntar para que isso me serve, perguntemos como eu posso servir a isso. Essa é a pergunta que nós devemos estar atentos agora. Como eu posso ser útil e servir nessa situação? Essa semana eu conversava com um amigo, e se ele estiver ouvindo, ele vai lembrar. Um amigo que eu amo muito, amigo querido, espero que ele esteja ouvindo, e me marcou muito uma pergunta dele. Aliás, eu agradeço porque a pergunta dele, mais essa pesquisa, né, de quem eu quero ser durante a situação do Covid, desembocou nessa reflexão que nós estamos fazendo aqui. E me marcou a pergunta dele porque ele me disse assim, a gente conversando rapidamente no fim de semana, mas Elaine, como nós podemos dizer que o Brasil, nessa situação, será o coração do mundo, a pátria do Evangelho? E eu fiquei muito, intrigada com essa pergunta dele. E durante toda a semana essa pergunta ecoou no meu coração. Como, nessa situação que vivemos, o Brasil será o coração do mundo, a pátria do Evangelho? Mas todas as vezes que nós perguntamos à nossa consciência sobre como, vem a resposta. E então veio uma outra pergunta para mim. Ecoou a pergunta em mim, a seguinte pergunta: Elaine, como você pode, como eu posso cooperar onde eu estou para que o Brasil seja o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Essa foi a pergunta que eu me fiz. Então, vejamos, a ordem se inverte. Nós colocamos realmente no lugar que nos pertence de filhos, de criaturas e aprendizes para executar a vontade do Pai, crescermos, aprender com Ele aqui. Com o mínimo que nós podemos fazer o máximo, né, com o mínimo que nós podemos contribuir. O mínimo de amor, o mínimo de bondade, o mínimo de fraternidade, o mínimo que nós conseguimos cooperar, né, sendo gentis, sorrindo, abençoando, por exemplo, no trânsito, onde nós poderíamos nos irritar, amaldiçoar, né, fazer aquilo que deixaria outra pessoa numa situação de rebaixamento. Então, nós podemos cooperar com Deus na nossa família, no nosso lar, evitando discussões, como isso é desafiador ainda, né? Discussões estéreis, sendo gentis, gerando sentimentos bons, cooperando, por exemplo, na nossa profissão, no nosso trabalho, as tarefas, os deveres que ali nós abraçamos, contribuindo para que, a partir dali, nós contribuímos com o desenvolvimento da sociedade. Essas são as características do terceiro grupo. Essa é a pergunta que nós devemos estar atentos, quem nós queremos ser. Por vezes, as nossas atividades religiosas, como eu estou cooperando necessariamente ali na comunidade religiosa da qual eu faço parte? Porque muitas das vezes a nossa operação, ela está muito mais ligada no orgulho, né? Nós tentando barganharmos com Deus, bom, eu vou fazer isso, vou realizar aquilo, porque daí eu me sinto num posicionamento de exigir e pedir da espiritualidade aquilo, né? Então, essas são as questões que nós devemos nos perguntar, quem eu quero ser durante a situação do Covid. Logo, tudo vai se renovando quando a gente vai percebendo que nós somos cooperadores de Deus aqui. E quando nós vamos tendo essa mentalidade, a dimensão agora é outra, porque a tarefa que é confiada a cada um de nós vai desde o nosso pensamento, do nosso sentimento, do nosso comportamento. Perguntemos assim a nós mesmos:
Se o meu padrão, se a minha ação já é aquele que realmente deseja cooperar com Deus, alguém que ainda deseja ter Deus como aquele que apenas atende os caprichos e os seus interesses. Nós precisamos refletir sobre isso. Desde sempre, Deus, Jesus, a espiritualidade vem cooperando com nós. Esse é o nosso momento de semear, de pegar tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós lemos, tudo aquilo que nós já construímos de dentro para fora e cooperar nessa situação que nós vivenciamos hoje. Então, nós vemos que teremos que fazer algumas coisas para sermos esse cooperador de Deus. Nesse sentido, lembremos, façamos o link com uma menção poderosa do Sermão do Monte, o Sermão Profético, que eu ouvi recentemente, alguns dias, e não podia deixar de trazer, porque tem tudo a ver com essa nossa reflexão. Ouvia de esse comentário muito interessante do grande divulgador da doutrina espírita, nosso querido Haroldo Dutra. E ele nos lembrava de algo muito importante sobre uma passagem do Sermão Profético, que muito nos inspira nesse momento da pandemia. De nós nos questionarmos quem eu quero ser durante essa situação. Bom, e essa passagem do Sermão Profético é aquela parte que está lá em Mateus 27, depois deem uma olhada, onde Jesus nos orienta que aquele que estiver no telhado não desça para buscar os seus pertences. Trazendo para os nossos dias atuais, nesses tempos de pandemia, nós não devemos nos afastar de tudo aquilo que nos eleva. Nos põe em sintonia com o alto, com aquilo que é edificante, as leituras, um momento como esse, as lives, os estudos, as vibrações, para que nós não desçamos. Descer e nos sintonizar, buscar conexão com a angústia, com as aflições, com as dores daqueles que estão sem norte, sem esperança. Nesse sentido, é exatamente o que Jesus nos chama a atenção em um momento delicado para que cada um de nós possamos estar atentos, lúcidos e não descer, não desça. Esse não descer é no sentido de resguardar espiritualmente, psiquicamente falando, o nosso coração, a nossa mente, para não perder o equilíbrio emocional tão necessário, principalmente agora, nesse momento. Imagina como se você estivesse numa tempestade, você não ia sair pela rua por aí, né? É o momento de você buscar um abrigo, uma segurança, não no sentido de individualidade, lembra? Terceiro grupo, zona do crescimento, não no sentido da falta de empatia, sermos egoístas, não. Resguardarmos no sentido da vibração nociva, dos comportamentos nocivos, porque nós vemos hoje um clima propício impulsionando para baixo, para descermos. A raiva, o ódio, puxa para que nós desçamos. E ele dizia, atenção, que as forças estão em choques no mundo. As polarizações arrastando seres pelos excessos variados. A agressividade, a reatividade. Ele dizia, veja, há um índice que houve um aumento de 45% dos divórcios no Brasil. Então, veja, família se desestruturando. Nada melhor para desestruturar uma sociedade que desestruturar o núcleo familiar. Então, está havendo uma enorme onda de arrastamento aos excessos, às emoções, da raiva, da angústia, da reatividade, do medo, aquele primeiro grupo. Mas Jesus vem e nos pede, não desça. Porque se estivéssemos nos resguardando mais, as coisas poderiam estar caminhando em outros rumos diferentes. Então, guardemos essas palavras de Jesus. Quem estiver no telhado, não desça de jeito nenhum, não abra mão do seu equilíbrio. E é bacana associarmos essa menção do sermão profético que Jesus pede para não descer e buscar os seus pertences, porque muita coisa ainda que é frágil em nós nos pertence. Deixa isso por enquanto lá. Não desça para buscar os seus pertences. E esse telhado é legal a gente associar com o terceiro nível da casa mental,
que nós encontramos explicado lá no livro No Mundo Maior. Então, é o telhado dos ideais superiores, é o nosso superconsciente que falava a Joana, né? Nós acionamos esse superconsciente, esse telhado superior, quando nós estamos em conexão com tudo aquilo que é elevado. O alto em nós, através da meditação, da oração, da poesia, da boa leitura, do evangelho, a natureza, a beleza, o serviço útil. Como isso nos eleva, né? Tudo que ativa em nós essa área superior divina no nosso ser. É a isso que nós temos que nos apegar agora. Não desça, meus irmãos, não desça. Então isso é crucial nesse momento. Por isso Jesus foi enfático. Não desça. Porque se nós descermos, teremos muita dificuldade para subir. Infelizmente, muitos irmãos nós estamos vendo descendo para esses andares inferiores mais primitivos, escolhendo esses andares primitivos da personalidade humana. E ele dizia algo muito interessante, na simplicidade e profundidade que o Chico sempre nos trazia, que o Chico falava assim: imagine um lago paradinho. Aparentemente, na sua superfície, a água está límpida e parada. Mas se descêssemos e agitássemos no fundo desse lago, toda a sujeira iria eclodir à superfície. Infelizmente, nós temos ainda muitas coisas para trabalhar em nós, né? E se nós sacudirmos, descermos as nossas inferioridades, vai ser muito difícil manter esse pedido de Jesus: não desça do telhado. Bom, então nós vamos lembrar dessa passagem do sermão profético para decidir qual é o grupo que nós queremos fazer parte, né? Durante essa situação do Covid, eu quero estar na zona do medo, na zona do aprendizado ou o grupo do crescimento já. Então nós vamos lembrar dessa passagem de estar atentos, resguardados espiritualmente, seguir realmente esse conselho de Jesus. Aquele que estiver no telhado, não desça. Permaneça no seu nível mais elevado, naquilo que você já construiu de bom dentro de você, nas ferramentas, nos potenciais que já existe dentro de você, se agarre a isso. Conclusão: quem eu quero ser nessa situação durante o Covid? Primeiro, nós precisamos ter aquelas características para que nós possamos ser cooperadores de Deus, né? As características que nos movimentam na direção de sermos pontífices de Deus aqui. Depois, nós precisamos manter essa nossa vibração, essa nossa energia no alto. Não desça, vamos atender ao pedido de Jesus. É fácil? Não, mas é possível. É um dia de cada vez. Quem eu quero ser nessa situação que vivenciamos está diretamente ligado como pode o homem cooperar com Deus. Como que nós podemos? Nos esforçando por permanecermos na luz, por não descer, como nos pediu Jesus. Escolha aquele grupo do crescimento. É uma escolha. Nós podemos escolher um dia de cada vez, sermos pontífices de Deus, escolher não descer. Permanecer firmes a cada dia, conectados com o alto em nós, o Deus em mim, o Deus em você, ele está aí, ele existe, o Cristo nosso interior. Lembrando o filósofo Agostinho de Hipona, como que nós vamos iniciar essa empreitada? Vamos lembrar Agostinho, Santo Agostinho, né, como no popular nós dizemos, ele dizia que há um meio prático, há um meio eficiente para que a gente possa se melhorar e não descer, não ser arrastado para o mal. Conhece-te a ti mesmo. E só deveras, só quem já conhece a si mesmo pode lograr, né, esse processo de superação, essa vontade firme de todos os dias decidir: eu quero permanecer no alto, eu não quero descer. Lidar com as nossas demandas internas, externas, é desafiador. Problemas existenciais, sociológicos, faz parte deste mundo. Nós não temos que nos preocupar
como que o Brasil vai ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Nós temos que nos preocupar e atuar como nós vamos cooperar para que isso aconteça. Só há uma alternativa de nós nos mantermos no comando dessa nossa própria atuação, de estarmos naquele terceiro grupo. É nós tomando posse da nossa autonomia. É saber quem somos, os nossos limites, porque aí nós vamos descobrir os nossos limites, aquilo que precisamos cuidar. Lembra, o homem é o centro, o mundo é a periferia. Mas nós vamos descobrir os potenciais, as ferramentas que estão dentro de nós, para transpor tudo aquilo que nós necessitamos. Lembremos, o mal não está fora, o mal está dentro de nós. Emmanuel diz, a mente é o espelho da vida por toda parte. Nós vemos o mal lá fora, porque o mundo é a lousa de tudo aquilo que se passa dentro de nós e é projetado para fora. Quando nós mergulhamos em nós mesmos, para avaliar o nosso universo interior, as nossas emoções, os nossos sentimentos, mas nós descobrimos também as nossas potências, né, os nossos potenciais que nós temos, o nosso poder intuitivo, a nossa coragem, a nossa vontade, e aí nós começamos a trabalhar. Né? Nós começamos a entrar em ação para sermos cooperadores do Cristo. Aí nós vamos avançando, percebendo que situações nós podemos avançar para o nosso crescimento, quais aquelas que nós temos que ir mais devagar, porque ali nós precisamos de um cuidado e uma vigilância maior, porque o homem só consegue ser eficaz se realmente ele conhecer a si mesmo. A tradição grega, ela afirmava com muita sabedoria, conhece-te a ti mesmo. É uma grande chave para que nós possamos nos situar como cooperadores do Cristo. Então, que nós possamos aspirar pelo grande dia, que nós todos vamos voltar a nos abraçar. Abraçar e olhar um para o outro e dizer, como você me fez falta. Como foi importante eu perceber que nós não podemos viver separados, que nós precisamos uns dos outros, para que nós possamos construir este mundo de regeneração, a felicidade de cada um de nós. E eu finalizo essa nossa reflexão da noite com uma frase desse nosso grande cooperador de Deus, o Tolstói, esse escritor russo, que ele dizia assim, é uma síntese de tudo que nós conversamos. Está em meu poder servir a Deus ou não o servir. Servindo, acrescento ao meu próprio bem e ao bem de todo o universo. Não servindo, abro mão do meu próprio bem e privo o mundo do bem que estava em meu poder criar. Que Jesus nos abençoe, que nós escolhamos ser aquele que é o cooperador de Deus para essa grande transição planetária, nos mantendo no alto, lá em cima, com tudo aquilo que é positivo em nós, porque nós estamos com Cristo, não estamos sozinhos, Jesus está no leme. Uma boa vibração, que Jesus nos abençoe.